Ele foi estabelecido como o personagem mais poderoso em Vingadores: A Era de Ultron. Derrotou o Ultron como se não fosse nada. E ainda levantou o Mjolnir, deixando todo mundo em choque. Só que, mesmo sendo tudo isso, em Vingadores: A Era de Ultron ele vira café com leite e se torna o personagem mais fraco do filme. Sem brincadeira. Como é que pode, galera, um personagem que tem o corpo inteiro feito de vibranium e carregar uma joia do infinito na sua testa, ficar tão incapaz durante um filme inteiro? Como é que pode um personagem ser o mais poderoso no segundo filme e de repente no terceiro filme se tornar o mais fraco? Como é que uma única espada pode facilmente atravessar o corpo do Visão se ele é feito de vibranium, o metal mais forte da Terra? E como é que pode o Visão não ter ficado intangível enquanto Thanos segurava nele? Primeiro, galera, eu tenho que dizer pra vocês que eu poderia facilmente falar que isso foi uma forma dos produtores afastarem o Visão para dar a chance de existir o filme. Simples assim. Porque de fato, se o Visão tivesse 100% não teria filme. Aliás, isso é provado em What If. O Visão foi capaz de cortar o Thanos ao meio como se não fosse nada, mesmo o Titã Louco estando com as 5 joias do infinito. O Visão estava prestes a ir ao encontro do Homem de Ferro. Se ele realmente estivesse ali em Titã com o Doutor Estranho, cara, o Visão embolachava e matava o Thanos rápido. Então, para impedir que o filme apenas durasse 10 minutos, os criadores tiveram que arranjar uma maneira de danificar severamente o Visão, o que fez ele ficar incapaz durante o filme inteiro e transformá-lo no personagem mais fraco do filme. Até a Viúva Negra, que não tem poder algum, ofereceu mais resistência contra a Ordem Negra do que o Visão. Portanto, você vê que não tem sentido algum um personagem que derrota tanto o Ultron quanto o Thanos ser mais fraco do que a Viúva Negra. Então essa é a primeira razão, impedir que o Visão esteja 100% no filme. Ou simplesmente, o roteiro. Talvez seja mais simples pra você. Agora a segunda razão é a mais interessante, que eu analisei minuciosamente e a gente vai encaixar mesmo dentro do roteiro, sem escapar, e é basicamente a seguinte: o Visão, claro, é feito de vibranium, o metal mais forte da Terra naquela altura. Por causa disso ele pode se transformar basicamente em uma rocha ambulante. Ele fica tão duro que absolutamente todo o impacto que for em sua direção será redirecionado. Será redirecionado com a mesma força e direção, mas no sentido oposto. Então como é que a espada do Corvus Glaive pode ter atravessado o corpo do Visão? Quando o Corvus Glaive empala o Visão, tecnicamente o impacto da espada também não deveria ser redirecionado no próprio Corvus Glaive. Bom, galera, a resposta é não. Não naquele momento. Pro Visão atingir essa durabilidade do vibranium, ele tem que conscientemente aumentar a sua densidade corporal. Muita gente não percebe isso, galera. O Visão não está permanentemente na durabilidade do vibranium. O corpo dele é constituído por vibranium, mas ele fica aumentando e diminuindo a sua densidade o tempo todo. E isso é demonstrado claramente em Guerra Civil na luta contra o Gavião Arqueiro. Através da Joia da Mente ele diminui a densidade para atravessar pelas coisas, e aumenta para ficar tão duro, mais tão duro, mais tão duro que nem uma rocha. Então ele não tá o tempo todo com a durabilidade do vibranium. E adivinha, é justamente nesse momento que ele não está com a durabilidade do vibranium que o Corvus Glaive o acerta com a sua espada. Isso, claro, se deve ao fato do Visão se tornar mais emocional. E ele realmente estava. A Wanda pode confirmar isso. Mas o fato é que quanto mais emocional ele está, mais distraído ele se torna. Pensa nisso. Ele derruba uma máquina de combate por estar distraído. E é empalado por também estar distraído. Em ambos os casos ele está no momento emocional com a Wanda. E é nesse momento emocional que ele acaba cometendo erros cruciais. O Visão foi feito para ser uma máquina. Uma máquina imparável com um poder incomparável para impedir qualquer invasão parecida com a de Nova York em 2012. O nome dele é Visão justamente por ser a visão do Tony Stark. No entanto, as capacidades do Visão começam a ser diminuídas a partir do momento em que ele começa a se envolver emocionalmente com a Wanda. Ele deixa de ser uma máquina e passa a estar mais próximo de um humano. Aliás, em Capitão América Guerra Civil os criadores já deixaram isso claro quando o Visão erra ao acertar o seu raio laser no reator Arc do máquina de combate. E quando o Homem de Ferro pergunta pra ele como é que isso aconteceu, adivinha o que ele diz? I became distracted. I didn't think that was possible. Neither did I. Ele fica distraído, e essa distração surge a partir do momento que ele se envolve com a Wanda. À medida que ele se envolve com a Wanda, ele se torna mais humano, e mais suscetível a cometer erros. Em Guerra Civil, mesmo sem estar namorando a Wanda, ele derruba o Rhodes. E 2 anos depois, em Guerra Infinita, já quase casado com a Wanda, ele ganha a aparência humana e basicamente se autoderruba. E portanto, em Vingadores: A Era de Ultron, o Visão era o personagem mais forte do filme por ser o filme onde ele nasce. E quando ele surge, ele está 0% envolvido emocionalmente com alguma mulher, e 100% atento a tudo. Mas à medida que ele se aproxima da Wanda, ele se torna cada vez mais humano, ficando mais distraído, o que implica estar mais suscetível a cometer mais erros graves. Mesmo que a espada do Corvus Glaive fosse feita de Uru, a espada não atravessaria assim tão facilmente o corpo de vibranium do Visão. Se o Visão não estivesse distraído, ele iria aumentar tanto a densidade corporal dele que a espada do Corvus Glaive nem sequer iria atravessar. Aliás, bastava ele ficar intangível que o problema seria resolvido. Mas infelizmente, por estar apaixonado pela Wanda, ele ficou distraído e culminou na sua própria desgraça. Agora, o Visão enfraquecido não foi capaz de ficar intangível quando Thanos agarra nele,
Porque quando Corvus Glaive empala o Visão por trás com a sua espada, a lâmina da espada fica presa lá dentro, e com a lâmina dentro do corpo do Visão, a joia da mente foi incapaz de enviar os sinais para as suas células diminuírem a densidade. Por isso é que mesmo depois no final a espada do Corvus Glaive atravessa o corpo do Visão novamente, a joia da mente é responsável pela alteração da densidade corporal do Visão. Mas com a lâmina lá dentro do corpo, as células não conseguiam receber a mensagem da joia da mente. Por isso o Visão não conseguia nem aumentar e nem diminuir a densidade, ele ficou com um corpo normal, tipo eu e você. Mas agora eu tô curioso, pra você, isso foi uma palhaçada dos criadores e as capacidades do Visão não deveriam estar relacionadas com as suas emoções, ou não? Pra você o Visão realmente tinha que ficar enfraquecido pra existir o filme? Diz aqui nos comentários pra eu deixar um coraçãozinho e a gente debater sobre isso que a gente ama tanto. E a sua inscrição, galera, não esquece, sem a sua inscrição esse canal é poeira. Tu é casca grossa pra cacete. Valeu demais, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.